Vamos abrir nossas Bíblias para o livro Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 3. Evangelho de Mateus, capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura hoje dos versos 13 até o verso 17. Na sequência aí das pregações que nós temos tido, as exposições no Evangelho de Mateus. E diz assim a palavra do Senhor: Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Este texto é de grande importância para nós hoje, porque ele trata do batismo de Jesus Cristo e o significado que tudo isso, este dia, este evento histórico, este fato real que aconteceu há milênios atrás, a repercussão que isso tem para as nossas vidas hoje. Portanto, é importante lembrarmos que Mateus, ele está escrevendo aqui o seu evangelho para uma audiência tipicamente judaica, por isso ele usa algumas expressões muito familiares, daquele povo, muitas citações do Antigo Testamento, como nós já conversamos. Mas também Mateus, ele tem intencionalidade naquilo que ele está fazendo aqui. Ele tem intencionalidade, ele trabalha de uma maneira inteligente ao escrever o seu evangelho para as pessoas que iriam ouvir. É a minha expectativa que hoje a graça de Deus e o seu Espírito nos oriente a compreender esta passagem e aplicá-la de uma maneira relevante, significativa e, sobretudo, correta nas nossas vidas. E para entendermos aqui a seriedade ou a ideia que Mateus tinha, nós precisamos ver no verso 13 o seguinte: Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão. Aqui, a palavra que é usada aqui no texto grego para essa ideia de dirigiu-se, é a mesma palavra usada no capítulo 3, verso 1, quando João Batista entra em cena, e diz assim: naqueles dias apareceu João Batista. Então essa palavra apareceu e essa palavra dirigiu-se é a mesma palavra usada aí. É como quando João entra em cena e depois aqui agora a outra pessoa entra em cena na narrativa, outra pessoa entra em cena na história, e essa pessoa é precisamente Jesus Cristo. E essa palavra, ela é usada no Antigo Testamento em grego, a Septuaginta. Existia já nesses dias uma versão do Antigo Testamento em grego, e essa versão do Antigo Testamento em grego traz quando essa palavra aparece lá, essa palavra ela aparece ali com um certo tom de solenidade. Essa palavra aparece algumas vezes: e então apareceu fulano, e então apareceu ciclano, e então dirigiu-se fulano de tal, como está traduzido por dirigiu-se aqui. Então, quando essa expressão é usada, ela era usada às vezes quando falavam da aparição de um rei, da aparição de um juiz, da chegada de um profeta. Essa palavra era usada, dando esse tom de solenidade, dando esse tom de importância para a pessoa que está entrando em cena.
Então a pessoa que está entrando em cena nessa narrativa é muito importante. Agora Jesus, ele entra na história que Mateus está escrevendo. João, que é importante nessa história, ele aparece, ele anuncia, ele faz o papel de um arauto, do rei e tudo mais, mas agora quem aparece em cena é Jesus Cristo. E Jesus, ele apareceu, ele foi até onde João estava trabalhando, atuando, batizando. Jesus foi com um propósito. Ele saiu lá da Galileia, né? Ele morava em Nazaré, lá no alto, e ele foi para o Jordão, e ele foi com um propósito, a fim de que João o batizasse. Jesus foi até João para que João o batizasse. Ora, por que Jesus foi procurar o batismo? Por que Jesus foi até João para se batizar? Essa é uma pergunta que tem intrigado muitas pessoas. Existe certo grau de discussão a respeito disso, pelo seguinte: o batismo de João era um batismo de arrependimento. As pessoas que iam até João se batizar eram pessoas que confessavam seus pecados, reconheciam que o reinado de Deus havia chegado e ia ser batizado por João num gesto de arrependimento e de retorno para Deus e para o reinado especialmente de Deus, que era próximo, como João pregava. Agora Jesus, ele chega ali e vai atrás do batismo. Por quê, né? Vamos observar o resto do texto para que a gente possa entender essa questão. No verso 14, ele diz assim: quando o João Batista vê Jesus chegando lá para se batizar, diz aí que ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? João Batista não estava querendo batizar Jesus. E a palavra aqui, dissuadia, no texto grego, ela dá a ideia assim de que repetidas vezes, insistentemente, com veemência, né, repetiu várias vezes para Jesus a ideia de que não iria batizá-lo. Como eu vou batizar você? De que maneira eu vou batizar você? Eu é que tenho que ser batizado por ti. Você é mais que eu não faz sentido para mim, né? João compreendendo essa realidade aí. E é muito interessante, aqui existe um tom talvez até de ironia na narrativa, ou pelo menos nós podemos detectar um pouco dessa ironia, porque é o seguinte: um pouquinho antes, os fariseus queriam batizar. Eles queriam ser batizados por João Batista. E João Batista: não, eu não batizo vocês, porque vocês não se arrependeram. Vocês têm que produzir fruto digno de arrependimento para que eu batize vocês. Agora Jesus chega para batizar e João também não quer. Ele diz: não, eu não te batizo de jeito nenhum, porque você é muito melhor que eu. Né? Então tem essa jogada aí que você pode ver no texto, João impedindo pessoas por não produzirem frutos, e agora João impedindo alguém de ser batizado porque ele não se via digno de batizar aquele que estava chegando. O texto não nos diz o grau de afinidade ou de conhecimento que João Batista tinha a respeito de Jesus. O que nós sabemos do texto bíblico é que eles eram parentes, e eles tinham 6 meses só, se não me engano, né, de diferença, e a mãe de Jesus era parente da mãe de João. Então pode ser que em algum momento eles tiveram sim um contato, João entendeu quem era Cristo, alguma coisa pode ter acontecido. O texto aqui não diz, mas o texto deixa claro que João Batista entendeu com muita clareza a sua inadequação, a sua inaptidão e a sua insignificância diante daquele que vinha até ele buscar batismo. E parece-nos que o que está acontecendo com João, o Batista, é o que outras vezes aconteceu com homens no Antigo Testamento, quando viram a majestade, a glória de Deus diante de si. Lembra quando Deus chamou Moisés?
o que Moisés disse: não, eu não sei falar. Quem sou eu para fazer o que você está me mandando? Quem sou eu para fazer essa atividade? Eu não posso. Lembra-se quando Deus chamou Jeremias? Jeremias disse: eu não passo de uma criança. Quem sou eu para fazer o que você me manda? Quando Deus chamou Isaías, Isaías falou: ai, ai de mim, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e aos meus olhos viram o Senhor. Então eu não tenho como servir e fazer algo. Eu sou inadequado, eu sou incapaz, eu sou insuficiente para fazer o que o Senhor tão glorioso requer de mim. Quem sou eu para fazer isso? E aqui com João Batista algo semelhante está acontecendo. Ele certamente reconheceu e viu a glória de Deus em Cristo e disse: quem sou eu para batizar você? Eu sou inadequado. E não é verdade também, quando nós olhamos a tarefa, a missão que Deus tem colocado diante de nós, ou quando nós observamos a nós mesmos e observamos a glória de Deus revelada nas Escrituras, a nossa tendência não é dizer a mesma coisa? Espero que sim. Ai de mim, eu sou inadequado para a obra que tens me pedido, eu sou incapaz da obra que tens me ordenado, eu não tenho aptidão, eu sou limitado diante da glória do Senhor e da majestade da tarefa e missão que o Senhor nos confere. Quem nos concede? Quem sou eu para te servir? Então, Deus parece que Ele faz com a gente, como fez aqui com João Batista, coisas desse tipo. Você vai ter que fazer aquilo que não é capaz. Ser cristão é mais ou menos isso. Servir a Deus é isso mais ou menos. Você vai ter que fazer aquilo que não é capaz, com os recursos que não dispõe, pelo resto da sua vida. Você vai ter que fazer aquilo que não é capaz, com os recursos que não dispõe, pelo resto da sua vida. E parece-nos que João percebe isso, ele tenta dizer essa questão: quem sou eu para fazer isso? O Senhor é Deus, a sua glória, enfim. Mas Jesus dá uma resposta no verso 15. Ele diz: mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Aí João o admite. Parece que a resposta, outra coisa que as pessoas tentam entender é o que significa isso. Jesus fala: não, vamos fazer isso, João, vamos fazer isso sim, porque a gente tem que cumprir toda a justiça. Então, no verso 14, João se viu indigno, injusto, incapaz de fazer a tarefa que Jesus requeria dele, que era batizá-lo. E no 15 Jesus falou: não, deve ser assim para que toda justiça seja cumprida. O que é essa justiça ser cumprida? A palavra justiça no Evangelho de Mateus, vocês vão ver mais adiante, algumas vezes aparece. E essa palavra, cumprir a justiça de Deus, se a sua justiça não exceder a dos fariseus, buscai o reino e a sua justiça. Então, essa ideia de justiça de Deus está muito ligado ao comportamento, ao estilo de vida que Deus requer dos seus servos, que Deus requer daqueles que estão debaixo do seu governo. Então essa é a questão da justiça, está associado e ligado a um estilo de vida justo, um estilo de vida que agrada a Deus.
O nosso grande dilema e problema como cristãos é que mesmo depois de convertidos, nós não conseguimos muitas vezes viver à altura das exigências que a santidade de Deus assim o requer. João não conseguiria cumprir toda a justiça. Você e eu não conseguimos cumprir toda a justiça. Mas tem um que cumpriu toda a justiça. Ele foi obediente em tudo. Ele cumpriu o propósito salvífico de Deus. Ele cumpriu a justiça de Deus em obedecer toda a lei. Ele também cumpriu o castigo da lei na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Teve um que cumpriu toda a justiça. Desde se identificar conosco no ato do batismo como se fosse um pecador, ele se fez pecado por nós, não que ele pecasse, ele nunca pecou, Jesus, mas ele se identificou plenamente com a humanidade. Ele se identificou plenamente com as suas e com as minhas lutas. Ele se identificou plenamente com a nossa humanidade plena, com uma diferença. Ele foi o humano pleno, que cumpriu todas as exigências e expectativas de Deus. Então, Jesus diz para João: deixa assim, porque convém cumprir toda a justiça. Ele cumpriu por João, ele cumpriu por você e por mim toda a justiça de Deus, até a cruz do Calvário. Jesus é a plenitude, é o cumprimento de toda a vontade e plano de Deus. Então, por isso, ele foi batizado por João Batista. Jesus se identifica com o movimento de João Batista, se identifica com os pecadores e cumpre toda a vontade de Deus. Coisa essa que nós não conseguimos, mas ele cumpriu por nós a obediência à vontade de Deus, e o castigo que nós merecíamos, ele também assumiu sobre si as nossas dores, como as profecias do Antigo Testamento ensinam. João o admite, o texto não diz, mas certamente João compreendeu essa expressão, assim convém cumprir toda a justiça. Eu acredito até que João compreendeu ela muito melhor que nós, né? Muito certamente se João Batista estivesse aqui para nos explicar, ele iria explicar bem melhor que eu, mas tudo indica que foi essa a ideia. Jesus cumprindo a vontade de Deus plenamente, desde o seu batismo, iniciando o seu ministério, até o Calvário, para a glória de Deus. E isso nós podemos observar. E algo... então, parece-nos que no versículo 14, a gente vê essa questão. Você vai ter que fazer aquilo que não é capaz, com os recursos que não dispõe, pelo resto da sua vida. E no 15, quando Jesus fala, não, me convém cumprir toda a justiça, parece que o Senhor Jesus está dizendo o seguinte, então, Deus dizendo, eu vou fazer aquilo que eu sou capaz, com os recursos que você tem, pelo resto da sua vida. Entende? A primeira coisa é você vai ter que fazer o que não é capaz, com os recursos que não tem, pelo resto da sua vida. E Deus diz, eu vou fazer em você o que eu sou capaz, com aquilo que você tem, pelo resto da sua vida. Moisés, você não sabe falar não? O que você tem para encarar Faraó? O que você tem nas suas mãos? Qual o recurso você tem, Moisés? Ele levanta um cajado. Oh Deus, eu não sei falar, e o que eu tenho é um pedaço de pau. Lembra o que Moisés fez com aquele cajado? Ele feriu rocha, ele abriu o mar, o cajado era serpente. Que cajadinho, Deus fez tudo. Então Deus faz o que Ele é capaz, com os recursos que nós temos.
ainda que o que nós temos seja um cajado. Deus vai fazer o que Ele é capaz com o recurso que nós temos na IBL Nacional. Não é porque simplesmente Ele é Deus, Ele é capaz de fazer o que Ele quiser. Mas nós temos que entender como João, como Moisés, como Isaías, como Jeremias: ai de mim, quem sou eu para cumprir a sua justiça, para cumprir a sua missão? Por isso o apóstolo Paulo dizia: o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Quando eu reconheço a minha insignificância, quando eu reconheço a minha inaptidão, quando eu reconheço quão inadequado eu sou, quando eu me rendo e admito quem eu sou, ou seja, nada, o Senhor me fortalece, o Senhor entra em cena e cumpre a sua perfeita vontade. Então esse é o primeiro aspecto fundamental dessa passagem: observar quem João era e quem Jesus era. E isso é fundamental para a minha vida e para a sua, se nós queremos ser cristãos de fato. Reconhecer quem nós somos e quem Deus é, e o que Cristo fez por nós, cumprindo toda a justiça em seu e em meu lugar. Isso é muito importante nessa passagem. Mas tem mais uma outra coisa importante neste texto. Observe o versículo 16. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus. Isso aqui é importante. Eis que lhes abriram os céus. Quando Jesus, irmãos, é bom lembrar que nós não estamos falando aqui de um mito, um conto de fadas. Não é a história da Chapeuzinho Vermelho ou dos Três Porquinhos. Nós estamos falando aqui de um fato histórico. Esse dia aqui aconteceu. Teve um dia que Jesus Cristo foi batizado e teve essa conversa com João Batista. E agora ele está saindo da água. João admite ele para o batismo e ele está saindo da água. Mas quando Jesus sai da água, desculpa o gesto batista aqui, né? Imersão e tal, né? Mas quando ele sai da água, o Senhor Jesus Cristo, ele sai dali, diz que abriram os céus. E aqui é um passivo divino. Podíamos traduzir como: depois que Jesus saiu da água, Deus abriu o céu. O próprio Deus, o Deus dos céus, o Deus do universo, Ele abre os céus. E essa ideia de Deus abrir o céu indica exatamente que a obra de Deus no mundo, a obra de redenção de Deus no mundo e nas nossas vidas, ela parte de Deus. Ela é uma obra que vem dos céus. Ela não veio de João Batista. E esse céu se rasga e abre para que aquelas pessoas pudessem ver naqueles dias, e nós hoje observarmos esse texto, de que a obra de redenção de Jesus, a obra de Jesus nesse mundo, ela não é uma invenção humana, ela é uma obra do próprio Deus. Jesus é quem é, porque a obra dele ela é exclusiva de Deus. Nós respeitamos várias pessoas, nós até respeitamos religiões que existem no mundo, mas nós não podemos concordar que elas vêm de Deus, porque de Deus só veio um para este mundo, e ele se chama Jesus Cristo. E esse dia histórico foi o dia em que, diante de pessoas, ou diante do próprio Cristo,
o céu se abre como uma obra do próprio Deus, indicando que a redenção desse mundo, a melhoria desse mundo, ela vem dos altos céus, do próprio Deus. Para mim e para você, talvez essa linguagem seja um pouco difícil de compreender, mas para os leitores de Mateus e para as pessoas que estavam nos dias de Jesus, elas eram bem familiares. Observe rapidamente Isaías 64, versículo 1. Isaías 64, versículo 1. Aqui o profeta falando numa expectativa muito interessante do agir de Deus sobre o povo de Israel e consequentemente sobre as nações, e diz assim: ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na sua presença. Ah, se Deus descesse nessa terra, ah, se Deus rasgasse os céus, o lugar de sua habitação, e descesse até nós e fendesse os montes e colocasse os seus pés nesse lugar. Ah, seria muito bom, seria grandioso. E Ele o fez no dia do batismo de Jesus. Deus fendeu os céus, abriu os céus, demonstrando que aquele que começou aquele ministério, aquele que estava saindo das águas, era o próprio Deus invadindo a existência humana, atuando sobre as nossas vidas, sobre este mundo. E aqui ele viu mais coisas além do céu abrindo. Ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Evidentemente que essa passagem deixa muito claro aí a perspectiva trinitária, né, de um Deus trino, o Espírito, o Filho e o Pai atuando no evento. Mas essa ideia de o Espírito vindo como pomba, ela é bem interessante. Depois que houve o dilúvio, você lê o texto bíblico, o mundo foi devastado pelo dilúvio, por causa da pecaminosidade humana. Mas quando a arca para no monte e as águas vão baixando e um recomeço é apresentado ali, vamos começar de novo a história, com esperança. Qual animalzinho que foi lá levar a folha verde? Um pombo. Então essa ideia do pombo, ou da pomba e tal, ela tem essa perspectiva assim de recomeço, de uma reconstrução, de um novo início. Vamos fazer de novo, vamos ajustar a coisa, vamos pôr no trilho. Então a ideia do Espírito Santo vindo em forma de pomba, essa imagem, ela simplesmente quer dizer que a obra de Deus em Cristo Jesus, por meio do seu Espírito, é uma obra restauradora, é uma obra regeneradora, e a presença de Deus neste mundo através de Cristo, no poder do seu Espírito, ela é aquele lavar regenerador e transformador do Espírito Santo. O Espírito de Deus, quando atua em nós, quando atua primeiro em Cristo, mas quando atua em nós, atua neste mundo, ele tem um ministério de recomeço, ele tem um ministério de transformar. Lembra o dia que você se rendeu a Cristo? Não foi um recomeço? Deus começou uma nova história, ele reconstruiu as nossas vidas. Mas Deus não está reconstruindo só as nossas vidas, Ele está reconstruindo toda a sua criação, para a sua glória,
pelo seu Espírito. Então é muito importante entender essa perspectiva. E a última coisa importante que eu vejo aqui é que no verso 17 diz que uma voz dos céus, continua a obra vindo dos céus, né? Mas uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Deus falou que amava Jesus. Gente, isso aqui é tão importante que olha só, naqueles dias de Jesus, no final do Velho Testamento, quando termina Malaquias, até o início do Evangelho de Mateus, né, o fim da Antiga Aliança, do Antigo Testamento, e o início do Novo, nesse período aqui, houve um período chamado período de silêncio, aonde toda a atividade profética, aonde toda a atividade revelacional de Deus, ela foi estabilizada, parada. Então, naqueles dias, os profetas judeus, né, evidentemente, daquele tempo, eles ensinavam a palavra de Deus, o Antigo Testamento, e eles, em geral, acreditavam que Deus só falaria de novo, Ele só falaria mais uma vez, eles só escutariam a voz de Deus de novo, como antes haviam escutado, o dia que o Messias chegasse, o dia que o rei aparecer, o rei davídico, o Messias prometido, o dia que ele aparecer, Deus vai voltar a falar. Então, naquele mundo, todo mundo já entendia o seguinte: Deus não fala mais da maneira que falava. Ele silenciou quando ele terminou o Antigo Testamento. Ele fala sim, mas por meio do que ele já ensinou. Ele não fala mais. Nós entendemos sua palavra, ensinamos sua palavra, que era o Antigo Testamento, mas ele vai falar de novo. O dia que o Messias chegar, o rei inaugurar seu reino, ele vai voltar a falar. E no dia do batismo de Jesus, no dia que ele saiu daquelas águas, Deus abre o céu, invade a terra com seu espírito regenerador e transformador e fala: este é o meu Filho amado, eu tenho prazer na vida dele. Deus falou, Deus voltou a falar na pessoa e na obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Você está vendo a importância desse texto? Você está vendo a importância de tudo isso? E ainda digo mais aqui que é importante. Ele está dizendo Deus que ama o Filho, Deus Pai, ama Deus Filho. E está dizendo aqui ainda mais, que nele eu tenho prazer. Os meus planos nele vão se cumprir. Toda a coerência, toda a coesão da existência humana, da criação humana e da não humana, toda a coesão do universo está nele. Eu tenho prazer nele. Eu amo o meu Filho e ele é um agente, o meu agente nesse mundo, para a restauração desse mundo. Mas olha que fascinante o que a Bíblia nos diz, por exemplo, em Romanos, que se nós nos entregamos a Cristo, nós temos o Espírito de Deus e nós fomos adotados na família de Deus e vamos herdar
com Cristo, tudo o que ele herda. Se Deus é filho, se Deus é pai, Jesus é o filho amado e nós estamos em Cristo, nós, por causa de Cristo, somos amados por ele também. E consequentemente, a missão de Cristo é também a nossa missão. Por isso que o mesmo Espírito que habitou e atuou em Cristo é o Espírito que habita e atua em nós. Não que nós sejamos Cristo, o primogênito, mas nós somos filhos, herdamos as promessas, herdamos as bênçãos, possuímos o Espírito e devemos viver para a glória de Deus em Cristo Jesus, em quem toda a coerência da existência humana e da não humana reside. Ele é o Senhor do céu, o Senhor da terra, o Senhor de tudo. E eu gostaria que Ele fosse o Senhor da sua vida e da minha vida. Ontem nós falamos na noite dos caudos, quem apagou a luz foram os nossos pecados. A nossa rebeldia apagou a luz do mundo. Mas Jesus, Ele vem com essa perspectiva. Ele é o agente de Deus que acende o interruptor, melhor dizendo, Ele é a própria luz de Deus que invade esse mundo. E nós podemos continuar essa obra dele. Então esse grande texto do início do ministério de Jesus foi muito marcante na história, foi marcante para Mateus, para Marcos, para Lucas, para João, foi marcante para as pessoas que estiveram ali naquele tempo. Deus voltou a falar, foi marcante para os leitores de Mateus, Marcos, Lucas e João, e é extremamente significante e marcante para mim e para você. Jesus agora, no Evangelho de João, entrou em cena. Deus rasgou o céu e visitou o mundo. Ele usa insignificantes que não têm justiça própria, porque Ele é a nossa própria justiça. Ele nos concede o seu Espírito para avançarmos com sua missão sobre a terra, porque nele, em Jesus, reside toda a coerência, toda a coesão da existência humana e não humana, porque Ele é Deus Redentor e que veio colocar em ordem o que o pecado e nós próprios colocamos em desordem. Eu tenho muita compaixão. E não estou falando isso com nenhuma gota de arrogância, prepotência, porque nós somos farinha do mesmo saco. Eu só estou aqui falando da Escritura e você ouvindo pela graça de Deus. Então não é com prepotência que eu estou dizendo, é com honestidade. Eu tenho muita compaixão das pessoas em níveis diversos, quer no nível acadêmico, no nível mais popular, que estão tateando na escuridão do mundo, buscando algum nível de luz e de compreensão de si e desse mundo separado de Jesus Cristo. É nele que toda a coerência e coesão do mundo existe. É nele e por ele que a coerência e coesão da sua vida e da minha pode voltar a existir. É nele e por ele que uma nova história pode iniciar agora mesmo, se nós nos rendermos à sua soberana direção e para a sua glória. Deus, nos últimos dias, que começaram aqui, com a chegada de Jesus, ministério dele e tal, nos últimos dias,
Ele tem falado por meio do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Quer coerência na vida? Quer coesão das coisas? Vai para Ele. Busca Jesus Cristo. E nós todos encontraremos. Eu louvo a Deus porque Ele revelou e deixou esse episódio maravilhoso da sua história redentora escrita aqui, para mim e para você nos orientarmos hoje. E eu espero que esse texto, por meio do auxílio e Espírito de Jesus, tenha alcançado sua mente e o seu coração para a glória de Deus. Amém? Que Deus os abençoe. Muito obrigado.